podem ficar sentados. Eu dei a missão para o Hugo, esse menino está passando aqui agora. Falei para ele assim, mano, então, qual vai ser o tema da festividade? Falei para ele assim, o que Deus tem ministrado no seu coração, o que tem falado com você. E ele sugeriu para a gente esse tema que é tão bonito, né? Corações transformados. E essa palavra em Marcos 7 é uma palavra que, coincidência ou não, acho que é difícil o crente acreditar em coincidência, ele sabe que Deus domina tudo. Coincidência ou não, essa palavra já vinha martelando na minha mente já faz um tempo. O Espírito Santo de Deus tem seus meios de falar com a gente, né? Às vezes do nada você está andando assim na rua e você lembra de um versículo. Comigo foi assim em relação a essa palavra, Marcos 7. Marcos 7, do 1 até o 8, está escrito assim: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar: lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Versículo 14 até o 23. Convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram a respeito da palavra, Jesus lhes disse: então vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Palavra do Senhor. Imagine que você é um repórter e você vai sair pelas ruas de Timóteo fazendo uma pesquisa. A sua única pergunta para as pessoas vai ser: o que há de errado com o mundo? Para você, o que você acha que você pensa? O que há de errado com o mundo? Você vai obter diferentes respostas. Alguns vão dizer: olha, acho que o problema do mundo é político, é corrupção, são as instituições que não são fortes, é insegurança jurídica. Outras pessoas podem dizer: eu acho que o principal problema do mundo é econômico. Ainda tem muita gente em pobreza extrema. Olha para os continentes da África, olha para o Haiti, olha como está a situação. E outros vão chegar e dizer: olha, eu acho que o problema do mundo é que as pessoas não têm uma boa educação, não têm uma cultura, por isso que elas acabam se perdendo em vícios, acabam se perdendo em atos violentos, etc. Mas há várias respostas possíveis para essa pergunta. Mas você não precisa ir muito longe para você saber que o mundo, vamos combinar, ele anda mal das pernas. São as guerras, as fomes, as discussões de todo dia. E diante dessa pergunta, com certeza, os fariseus e os escribas,
eles teriam uma resposta também. E a minha suspeita é que eles falariam algo sobre moralidade, a necessidade de pureza do ser humano. E esse é o assunto desse capítulo. Ao longo do seu ministério terreno, Jesus teve diversos embates com essa galera, os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, os judeus do seu tempo. E eles chegam para Jesus, e o objetivo deles aqui é invalidar a autoridade de Jesus. O tom que eles chegam para Jesus é um tom de desafio. Como assim seus discípulos eles comem sem lavar as mãos? De brincadeira, né? Esse é o tom aqui da fala dos fariseus. E percebam, a questão aqui não é uma questão de higiene, mas é a questão cerimonial. A gente sabe que parte da lei de Moisés consistia em várias cerimônias que os sacerdotes eles tinham que seguir. Só que os fariseus eles foram além. Existe uma coisa chamada tradição oral ou tradição dos anciãos que a gente viu aqui. São o quê? Acréscimos. Regras que eles mesmos fizeram. E queriam impor isso também ao povo. Eles valorizavam tanto essa questão da tradição oral que eles colocavam isso lado a lado com os mandamentos de Deus. Se você foi um aluno frequente da escola dominical, na classe de jovens, você sabe que a doutrina de Deus é infinitamente superior à doutrina de homens. Só que essa galera aqui, para eles, a doutrina dos homens estava assim de igual para igual em relação à doutrina de Deus. E é isso que Cristo está apontando aqui para nós. Mas qual a resposta de Jesus, então, diante dessa afronta? Um dos prazeres que eu falo de crente durante a leitura bíblica é que é muito bom ver como Cristo era cirúrgico respondendo algumas pessoas. E Cristo ele é cirúrgico aqui porque ele expõe, ele faz questão de expor a hipocrisia dos fariseus. Ele fala: olha, vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração mesmo está muito distante. Em outras palavras, os líderes judeus eles eram apenas cheios de religiosidade. O problema é esse. Eles eram apenas religiosos. Só isso. Exteriormente, eram exemplares. Em termos de aparência, os fariseus davam um show. Essa é a verdade. Mas por dentro mesmo, muito distante de Deus. E Jesus, então, ele amplia esse argumento que ele está trazendo para a gente aqui. Ele vai além da tradição dos anciãos. Ele vai na raiz. Ele vai na raiz do nosso problema. O que contamina o homem, o que torna impuro o ser humano, não é o que vem de fora, mas o que sai do ser humano. Entenda de uma vez por todas. O problema fundamental do homem não é político. O problema fundamental do homem não é econômico e nem cultural. Todas essas coisas têm o seu devido lugar e a gente deveria se importar com elas? Sim, mas esse não é o problema principal do homem. O problema principal do homem é espiritual. Essa é a questão. É isso que Jesus está trazendo para a gente. A pedra no meio do nosso caminho se chama pecado. Talvez, diante da pergunta, o que há de errado com o mundo, a resposta mais sincera e honesta que você pode dar é eu mesmo. Essa é a resposta mais honesta que você pode dar. Gente, está aqui dentro. É o coração humano. É isso que o Senhor está falando para a gente nos versos 21 e 23. Ele fala: porque de dentro do coração das pessoas e procedem os nossos pensamentos e lista um monte de pecados. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. E a triste realidade é que o pecado, desde Adão, ele tornou o nosso coração corrupto. Tudo de ruim tem nesse mundo. Por causa do que aconteceu em Gênesis 3, ocasião da queda. Gosto muito que o C.S. Lewis ele fala no cristianismo puro e simples. Ele fala: olha, nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. Tente ser uma pessoa boa. Tente
Você vai descobrir o quão falho você é. As Escrituras constantemente recomendam que a gente faça um autoexame, né? O texto clássico da ceia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? João, na sua segunda epístola, ele fala: olhai por vós mesmos. Constantemente a Bíblia orienta a gente a fazer isso. E se você olhar para dentro de você, você não vai encontrar nada. E a gente cantou. Há um certo ditado, né, na cultura pop: não, siga seu coração. A gente vê muito isso em desenho animado. Siga seu coração, você vai tomar uma decisão certa. Olha o que o Senhor nos diz em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Essa é a visão bíblica sobre o seu coração, sobre o meu coração. O centro de nossas emoções vitais. Se a gente vai para o Novo Testamento, olha só, Tiago 4:1 fala: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Do Antigo até o Novo Testamento, a Bíblia nos dá uma visão muito realista sobre quem nós somos. Gente, o início das guerras, a gente tem visto muito isso. O início das guerras se dá aqui. O início de uma briga, de uma discussão, aqui. O início de um adultério, o início da cobiça, vem daqui de dentro. Mas o Senhor, Ele é especialista em transformar o mal em bem. E diante da perdição da humanidade, não seria diferente, graças a Deus. Olha o que o Senhor nos diz em Ezequiel 36:26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A gente pode até falhar em cumprir as nossas promessas, mas Deus nunca falha em cumprir as promessas. Os planos dele não podem ser frustrados. Na plenitude dos tempos, Deus, em um ato imensurável de amor, Ele envia seu único filho para resgatar os perdidos, para resgatar nós. Os judeus, eles esperavam um Messias militar. Estavam sob o jugo de Roma. Esperavam alguém que fosse resolver aquela situação. Mas não, Cristo ele veio para resolver algo muito mais profundo. Há mais de 2000 anos atrás, houve um final de semana que mudou o curso da história. Em uma sexta-feira como essa, ele foi pendurado em uma madeira por mim e por você. Aquele sangue derramado no Calvário é o que nos purifica de todo pecado e sujeira interior. O Cordeiro de Deus ele foi levado ao matadouro. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E o seu sangue agora nos garante o perdão dos pecados. De fato, há poder no sangue de Jesus. Há poder nesse sangue. Há poder nesse sangue. A melancolia, a dor, a tristeza, o luto da sexta não venceu o raiar de um novo dia no domingo. Graças a Deus. Não venceu, não venceu. Ele ressuscitou e agora eu e você, a gente tem uma coisa chamada regeneração, um novo nascimento. Isso está disponível agora para você nessa noite. O que Cristo garante através da obra da cruz, da sua ressurreição, é nova vida, é um novo coração. Se a real causa dos nossos problemas, irmãos, está aqui dentro, então só Ele para transformar cada coração. Só Ele. Dito isso, que nessa noite, a minha e a sua oração seja como a oração de Davi, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se há alguma sujeira que precisa ser limpa, se há algum pecado que você precisa confessar e deixar de uma vez por todas, o dia de arrependimento é hoje. O dia de arrependimento é agora. Não há treva, não há escuridão alguma dentro do seu coração que Cristo não possa iluminar. E aonde Ele está presente, a treva vai embora, a escuridão vai embora.
Os braços dele não estão mais abertos como estavam naquela cruz, mas agora eles estão abertos para te receber. Aleluia. Te dar um abraço. Glória a Deus, Jesus. Receba o abraço de Cristo nessa noite. Entregue sem reserva o seu coração a Ele. Aleluia. E na oração Davi fala, né? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. É um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. Apenas vá. Vá até Ele. Seja transformado pelo poder do Espírito.